Olá, bem-vindos à nona aula do curso Introdução à Aprendizagem Estatística e à Ciência de Dados em R. Nesta aula 9, nós vamos ver alguns métodos de aprendizagem estatística não supervisionada. Vamos ver, primeiramente, análise de componentes principais. Depois vamos ver alguns conceitos de métodos de agrupamento, em particular vamos ver o método de K-médias. E finalmente vamos ver modelos gráficos discretos e contínuos. Então, lembrando esta imagem da primeira aula, onde a gente viu qual era a formalização do problema de aprendizagem estatística não supervisionada, lembremos que na aprendizagem não supervisionada a gente tem um conjunto de dados de variáveis, mas a gente não observa nenhuma variável resposta associada com essas covariáveis. Então, neste caso, um método de aprendizagem vai ser alguma função G que detecte alguma estrutura nesses dados, nessas variáveis de entrada. Então, se eu tiver um novo dado X aqui no futuro, a partir dessa função G, eu vou conseguir detectar algum tipo de propriedade desses dados, mas eu não vou ter nenhuma variável resposta associada com essas covariáveis. Então, o problema de aprendizagem não supervisionada é um pouco diferente do problema de análise supervisionada, que foi o que a gente viu até agora, e ele é, em geral, um problema bem mais difícil do que a análise, do que a aprendizagem estatística supervisionada. Então, vamos começar vendo o método de análise de componentes principais. Este método pode ser visto como um método não supervisionado, já que ele não utiliza nenhuma informação de variáveis resposta associadas com as variáveis preditoras. Então, mas outras vezes, o método de componentes principais também é utilizado como método de redução de dimensão para uma análise supervisionada. Então, ele pode ser utilizado como um pré-processamento dos dados, sem utilizar nenhuma informação da variável resposta, ou ele pode ser utilizado diretamente como uma análise não supervisionada, quando a gente de fato não tem uma variável resposta e só quer detectar alguma estrutura nos dados, ou ainda fazer uma redução da dimensão desses dados. Então, ele também é um método de redução de dimensão, como eu mencionei, e pode ser utilizado como pré-processamento antes da utilização de métodos de aprendizagem supervisionada. E o método consiste em projetar os vetores de variáveis preditoras num subespaço de dimensão menor, de forma a maximizar a variância em cada nova coordenada. A gente vai ver especificamente como funciona este método. Então, suponhamos que a gente tem, como antes, o nosso conjunto de dados, que agora está composto pelos vetores de variáveis preditoras, mas sem ter associada nenhuma variável resposta. Então, nosso conjunto de dados são esses vetores x1, xn, onde cada xi é um vetor que tem p componentes. Então, a gente sempre representou os vetores como vetores coluna, né? Então, esses vetores xi têm essas componentes para cada i de 1 até n que compõe o nosso conjunto de dados, a nossa amostra. Então, em que consiste o método de componentes principais? Observemos que nós podemos agrupar, nós podemos organizar esses dados da amostra como uma matriz, onde eu tenho N linhas e tenho P colunas. Então, eu estou colocando cada um desses vetores como uma linha aqui. Então, a primeira linha dessa matriz corresponde ao primeiro vetor x1 aqui. A segunda linha, o segundo vetor. Então, aqui eu estou escrevendo os vetores como vetores linha, transpondo esses vetores aqui da amostra. Então, eu acabo tendo uma matriz que tem N linhas e P colunas. Então, vejam que se eu multiplico essa matriz por um outro vetor aqui, que eu estou denotando com essas entradas φ, φ1, φ2, φ, π1, que tenha P coordenadas, eu acabo tendo um vetor agora de dimensão
N, porque eu faço a multiplicação de cada linha, o produto interno, na verdade, de cada linha da matriz com esse vetor e acabo obtendo cada uma dessas coordenadas desse novo vetor que agora vai ter dimensão n vezes 1, porque eu estou multiplicando uma matriz que tem dimensão n vezes p com um vetor que tem dimensão p vezes 1, digamos, e então acabo obtendo um novo vetor que tem dimensão n vezes 1 ou dimensão n. Então, eu consigo representar, a partir dessa transformação, cada uma desses vetores, linha, com uma única variável. Ou seja, com esta transformação, a gente está resumindo a informação das p variáveis preditoras a uma única variável z por observação, porque eu fiz uma transformação de cada vetor de variáveis preditoras aqui, fazendo o produto interno com esse vetor de coeficientes φ, e obtive uma única observação, digamos, por cada um desses vetores. Então, a gente está reduzindo aqui drasticamente a dimensão quando a gente faz essa operação. Então, a questão é, será que a gente consegue encontrar um vetor φ de coeficientes que, de tal forma que com essa transformação eu tenha um novo vetor agora com n componentes e que seja bastante informativo do que era toda a informação que eu tinha nesse vetor de dimensão p? Então, essa é a grande pergunta do método de componentes principais. Como fazer essa transformação para eu reduzir a dimensão aqui das p covariáveis, das p componentes das variáveis em uma única direção, de tal forma que essa nova variável que eu obtenho seja informativa sobre a estrutura dos dados e eu perca o mínimo de informação com essa transformação. Então, qual seria o melhor vetor φ para fazer essa transformação que a gente viu antes? Então, a gente quer procurar um vetor φ que tenha norma 1 e de tal forma que o vetor transformado z tenha a maior variância possível, porque eu quero ainda com essa transformação tentar reter a variância dos dados, porque se eu fizer uma transformação onde todos os resultados dessa transformação ficar num vetor com pouquíssima variância, quer dizer que eu perdi muita informação da variabilidade da minha amostra. Então, o problema de análise de componentes principais é fazer uma transformação mantendo esse vetor φ com norma 1, porque obviamente que se eu deixar a norma desse vetor totalmente livre, eu não tenho como maximizar a variância, porque a variância nesse caso seria ilimitada, então eu preciso manter a norma desse vetor φ, desse vetor de transformação, num valor constante. Então, pegamos somente vetores φ que tenham norma 1. E aí, a partir de todos esses possíveis vetores, nós vamos pegar aquele que maximize a variância de z. Então, basicamente, o problema de componentes principais é maximizar esta função aqui, que seria a variância estimada da nossa transformação. Aqui a gente está considerando que essas variáveis x estão centradas, ou seja, tem média zero, por isso que eu não preciso, na estimação da variância, subtrair a média empírica delas. Então, eu já estou assumindo que essas variáveis estão centradas, então essa seria uma estimativa da variância das nossas novas variáveis z, porque eu estou considerando aqui cada transformação me dá a variável z correspondente a essa observação xi. Então, essa seria a soma da zi ao quadrado. Então, essa é uma estimativa da variância, assumindo que as variáveis já estão centradas e, portanto, eu quero pegar o vetor φ com p componentes que tenha norma 1, por isso eu tenho essa restrição, e de tal forma que maximize esta variância aqui na transformação dos dados. Então, esse é o problema de análise de componentes principais quando eu quero encontrar a primeira direção, a primeira componente principal desse conjunto de dados. Então, suponhamos que nós temos este conjunto de dados, aqui estou
mostrando um exemplo com duas coordenadas somente, porque seria bem difícil de ter um gráfico com mais componentes, mas suponhamos que nós temos somente duas coordenadas, x1 e x2, e vários pontos no nosso conjunto de dados. Então, cada um destes pontos representa um vetor x, xi, que tem duas coordenadas, x1 e x2. Então, vejam que aqui a variância dos dados em diferentes direções não é a mesma. Se eu considerar uma direção assim, neste sentido, onde parece haver mais dispersão, a variância dos dados nessa direção, se eu projetasse esses dados nessa direção, eu teria uma variância grande. Por outro lado, se eu projetasse, por exemplo, aqui na coordenada x1, se eu projetasse meus dados na coordenada x1, a variância não seria tão grande. Então, o problema de componentes principais é o problema de encontrar uma direção onde, se eu projetar os dados nessa direção, eu vou ter a máxima variância possível. Então, nesse exemplo, a primeira componente principal, ou seja, a direção para a primeira componente principal é essa reta aqui em vermelho, que então é chamado PCA1, porque seria a direção que maximiza a variância dos dados. Se eu projeto esses pontos nessa direção, eu pego somente a coordenada nessa direção, que seria projetar os pontos sobre esse eixo aqui, eu teria a máxima variância possível dos meus dados. Aí, uma vez que eu encontrei a primeira componente principal, eu posso continuar encontrando outras direções, de tal forma que as direções subsequentes sejam ortogonais a essas direções anteriores. Então, a segunda componente vai ser uma reta que seja perpendicular, digamos, ortogonal à primeira componente e que também maximize a variância dos dados nessa direção. Como aqui a gente tem somente duas coordenadas, aqui nós não temos mais opção. A segunda componente vai ser aquela reta, aquela direção ortogonal à primeira componente. Então, com esses dois passos, nós já teríamos todas as componentes principais que nós poderíamos encontrar nesses dados. Nós não podemos ter mais direções aqui ortogonais neste espaço de dimensão 2. Então, aqui teríamos a primeira componente principal, que seria essa direção, e a segunda componente principal, que seria essa outra direção. A projeção dos dados em cada uma dessas direções me dá o valor da componente, me dá a transformação, ou seja, me dá os dados transformados. Então, a representação dos dados nessas novas direções são os dados, correspondem aos dados transformados, que são esses valores de Z que a gente viu antes nesse produto de matrizes. Então, aqui, novamente, nós temos os dados com as componentes principais e vejam que se eu agora represento esses dados nesses novos eixos, né? Agora eu pego como eixo horizontal o eixo da primeira componente principal e como eixo vertical o eixo da segunda componente, eu teria agora essa representação. Então, vejam que na direção da primeira componente principal, que seria essa aqui, na verdade as cores estão trocadas. A cor desse eixo aqui deveria ser a cor vermelha, porque é a direção dessa primeira componente. E a cor do eixo vertical deveria ser azul. Então, as cores dos eixos estão trocadas, mas a gente vê que a variabilidade agora na direção da primeira componente é a maior de todas. E a outra componente é simplesmente a componente ortogonal, então nós não temos mais como continuar maximizando a variância. Então, novamente, aqui temos o gráfico original, onde nós temos a primeira componente e a segunda componente, e vejam que eu poderia selecionar simplesmente uma única componente principal e projetar os dados, que é o que eu fiz aqui neste gráfico da direita. Eu peguei simplesmente a primeira componente principal, projetei os dados sobre esse eixo e eu obtenho esses pontos aqui. Então, agora, vejam como eu consegui reduzir a dimensão dos dados utilizando simplesmente um número menor de componentes principais. Aqui, simplesmente a primeira componente principal. Então, de termos
dados que tinham dimensão 2. Neste exemplo, a gente passou a ter dados com dimensão 1, porque agora cada ponto ele é representado pela correspondente coordenada nesse eixo da primeira componente principal. Então, desta forma é que a gente consegue reduzir a dimensão dos dados utilizando a análise de componentes principais, selecionando um número menor de componentes principais e as projeções sobre essas direções. Aqui tem um exemplo de aplicação do método de componentes principais para reduzir a dimensão para dados de SNPs. A sigla SNP significa Single Nucleotide Polymorphisms e são dados genéticos, são posições no genoma onde é observada a base, né, dos indivíduos. Então, nós temos um conjunto de dados que tem 551 indivíduos que pertencem a 3 populações diferentes. Temos dados de africanos, asiáticos do leste e europeus. Então, esses dados que vocês veem aqui, eles correspondem a indivíduos dessas 3 populações, mas muitas vezes a gente não observa a população, ou seja, em um problema não supervisionado, você observaria todos os indivíduos com suas características que estariam dadas pelos SNPs, mas você não sabe a que população esses indivíduos pertencem. Então, vamos supor que neste exemplo a gente tem um problema não supervisionado, onde a gente tem esses indivíduos e a gente não sabe qual é a população de cada um. Estes dados têm uma altíssima dimensão, porque tem 529.631 SNPs, então isso me dá esse número de componentes, esse número de coordenadas para cada um dos indivíduos. E esses vetores têm valor no conjunto 0, 1 ou 2. Então, nós sabemos que no genoma, cada alelo herdado dos nossos pais pode ter 2 possíveis valores, seria o par ZG ou o par AT. Então, um desses alelos, um desses pares é considerado o alelo raro e o outro par é considerado o alelo mais frequente. Então, em cada SNP, em cada posição do genoma, é contados quantos alelos raros cada indivíduo desses tem nessa posição específica. Ou seja, o alelo raro pode mudar de uma posição para outra, mas então a ideia é contar quantos alelos ele pode ter 0, 1 ou 2 alelos raros em cada posição. Então, esses vetores têm toda essa informação para todos essas posições no genoma. Então, nós temos um vetor enorme, com uma dimensão altíssima para cada um dos indivíduos, e o tamanho da amostra não é tão grande. Então, como que nós podemos fazer para reduzir a dimensão neste exemplo? Bom, podemos usar o método de componentes principais e reduzir esses vetores para 2 componentes. Então, aqui está o exemplo desses dados, agora graficados com 2 componentes principais. E assim é que ficam os dados. A gente vai ver depois como esses dados estão distribuídos nessas 3 populações, para vocês terem uma ideia de como esta análise de componentes principais pode capturar alguma informação relevante sobre a estrutura desses dados. Então, vejam aqui nós temos exatamente as 3 populações. Nós temos os africanos aqui em verde, que são os mais dispersos de toda essa região, o leste asiático, que são os pontos aqui em laranja, e os europeus aqui em lilás. Então, vejam que mesmo que existe uma separação entre essas 3 populações, aqui existe uma certa incerteza, porque esses 2 grupos estão em populações diferentes, mas eles estão bastante próximos em relação aos dados aqui nas 2 componentes principais. Este é o grande problema desse tipo de análise não supervisionada, que existe grande incerteza em relação aos resultados. Se nós tivéssemos que encontrar as populações aqui, existiriam bastantes dúvidas sobre o que fazer aqui com esses pontos. A gente separa em 2 ou deixa como uma única
população. A gente vai ver depois os resultados de alguns métodos de agrupamento exatamente para estes dados. Mas a realidade dos dados é essa que está aqui à direita, mas na prática, num problema não supervisionado, a gente encontraria esta situação, onde a gente não sabe qual é a estrutura por trás desses dados e a gente quer encontrar alguma informação com algumas técnicas. Então, uma primeira abordagem pode usar análise de componentes principais para tentar, pelo menos, reduzir a dimensão e encontrar somente algumas direções que possam ter informação relevante sobre esses dados. Bom, vamos ver agora, então, alguns métodos de agrupamento. Métodos de agrupamento também são conhecidos como clustering em inglês. E o objetivo destes métodos é tentar encontrar uma estrutura nos dados e essa estrutura que tenha forma de grupos, onde os elementos dentro de cada grupo sejam similares e elementos de grupos diferentes sejam significativamente diferentes. Então, o problema de agrupamento é como encontrar grupos que sejam significativos em relação a essa noção. Então, agrupamento se refere a um conjunto amplo de técnicas para encontrar grupos num conjunto de dados. Existem muitos métodos de agrupamento, aqui a gente vai simplesmente focar num dos métodos que é talvez o mais conhecido, que se chama K-médias. Então, quando agrupamos as observações de um conjunto de dados, procuramos particioná-las em grupos distintos, de modo que as observações dentro de cada grupo sejam bastante semelhantes entre si, enquanto as observações em grupos diferentes são bastante diferentes umas das outras. Então, a ideia é encontrar uma estrutura de agrupamento que tenha estas características. Então, como funciona o método de agrupamento que é conhecido como K-médias? O método K-médias é um método bastante simples para particionar um conjunto de dados em K grupos diferentes e sem superposição. Então, esta é uma das características que tem os métodos de agrupamento. A gente não quer grupos que tenham superposição. Então, se a gente denotar por C1, CK os conjuntos de índices das observações em cada grupo, então suponhamos a observação 1 pertence ao conjunto C2, a observação 2 do meu conjunto de dados pertence ao conjunto C5. Então, cada um desses conjuntos contém os índices das observações. Basicamente, é como se fosse a classificação das observações nesses grupos. Então, para ser um agrupamento, estes conjuntos devem satisfazer estas duas condições. Primeiro, a união de todos esses conjuntos tem que ser o conjunto de índices das minhas observações. Em outras palavras, cada observação deve pertencer ao menos a um grupo. Então, não posso ter uma observação que não esteja classificada em nenhum desses grupos aqui. E, por outro lado, a interseção entre esses conjuntos tem que ser vazia para todo K diferente de K'. Então, se eu pego dois conjuntos CK e CK', a interseção desses grupos tem que ser vazia. Em outras palavras, os grupos não têm interseção, ou seja, nenhuma observação pode pertencer a mais de um grupo. Então, essas são as duas propriedades básicas de um agrupamento. O método de K-médias é uma forma de encontrar uma partição desse conjunto de observações, ou seja, conjuntos que satisfazem essas duas condições são conhecidos como partição, e então o método de K-médias é uma forma de encontrar uma partição desse conjunto de índices. A ideia por trás do método K-médias é minimizar a variabilidade dentro de cada grupo, tanto quanto possível. Então, eu vou tentar encontrar grupos tal que os pontos dentro de cada grupo sejam bastante parecidos, bastante próximos. Ou seja, a variabilidade dentro de cada grupo seja pequena. Então, a variabilidade dentro de cada grupo, CK, é uma medida que a gente vai chamar aqui W de CK, que é definida de acordo com o problema. Então, eu preciso, às vezes, ter uma noção de distância entre os pontos para poder definir essa variabilidade. A métrica mais conhecida, a gente vai ver, é a distância euclidiana entre os pontos, mas
existem muitas outras formas de definir variabilidade dentro de um grupo e isso vai depender do problema que a gente tenha. Então, uma vez que a gente definir essa medida, W de CK, o problema de K-médias, o problema de agrupamento, neste caso, seria encontrar os grupos, né, C1, CK, tal que a soma dessa medida de variabilidade dentro de cada grupo seja minimizada. Então, esse poderia ser o problema de agrupamento em geral. Em geral, eu quero encontrar grupos de tal forma a minimizar a soma total dessa variabilidade dentro de cada grupo. Vejam que aqui, para poder definir esse problema, eu tenho que definir quantos grupos eu quero. Então, em geral, todos os métodos funcionam a partir da especificação de um número possível de grupos. Então, existem várias formas diferentes de definir essa medida, essa variabilidade dentro de cada grupo, mas a mais comum envolve a distância euclidiana, como eu falei, e ela estaria definida a partir desta fórmula aqui. Vejam, eu estou pegando para dois elementos I e I' dentro dessa classe CK, estou calculando aqui a variabilidade da classe CK, então eu pego dois índices dentro da classe CK e eu calculo aqui a distância euclidiana ao quadrado, né? Então, essa distância euclidiana ao quadrado entre os vetores xi e xi'. E depois eu faço uma média em relação ao tamanho da classe, porque eu vou querer, de certa maneira, comparar os grupos e os grupos têm tamanhos diferentes. Então, eu preciso fazer ou normalizar essas medidas em relação ao tamanho da minha classe. Então, eu estou fazendo aqui uma média da distância dos pontos dentro de cada uma das classes. Então, aqui, as barrinhas aqui ao redor desse conjunto CK denotam o número de observações nesse késimo grupo. Então, o problema de otimização para definir o agrupamento pelo método de K-médias é, utilizando a mesma abordagem anterior, encontrar as classes C1, CK que minimizem toda esta expressão aqui. Vejam que aqui eu estou somando sobre todas as possíveis classes essa medida WCK, que é a medida de variabilidade dentro dessa classe. Então, este seria o problema de agrupamento, no caso específico do K-médias, mas o K-médias também é uma forma iterativa e eficiente de poder calcular este agrupamento ótimo. Porque, em princípio, pela definição do problema, eu precisaria explorar todas as possíveis partições do meu conjunto de índices. Vejam que aqui eu estou querendo encontrar as classes C1, CK que minimizam essa função objetivo, mas em princípio eu teria que explorar todas as possíveis combinações de grupos, todas as possíveis partições do meu conjunto de observações. Essa forma de calcular esse critério seria impossível de calcular para um número mediano, digamos, de observações. Então, o método K-médias é uma forma eficiente de encontrar o mínimo local. Digamos, eu não vou conseguir encontrar a partição ótima, que minimize toda essa expressão, mas eu vou ter uma boa aproximação a partir de um mínimo local, um conjunto, uma partição que minimize localmente esta função objetivo. Então, a gente vai ver como funciona esse método K-médias. Então, esse algoritmo K-médias funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente vai atribuir um número de 1 a k, ou seja, lembremos que nós estamos querendo particionar os nossos dados em k grupos, então eu vou atribuir aleatoriamente um número de 1 a k a cada uma das observações. Isso seria equivalente a atribuir aleatoriamente um grupo para cada observação. Então, essa vai ser a inicialização. Eu não vou dar nenhuma estrutura específica no início, eu vou simplesmente sortear os grupos aleatoriamente para cada observação. E a gente, a partir daí, dessa primeira inicialização dos grupos, a gente vai iterar os seguintes passos até que os grupos deixem de mudar.
O primeiro passo que a gente vai iterar diz que para cada um dos K-grupos, a gente vai calcular o centroide. Então, vejam que uma vez que eu tenho os pontos atribuídos a algum grupo, eu consigo calcular o centroide de cada grupo, ou seja, o vetor médio das observações em cada grupo, porque eu fiz uma inicialização, então meus pontos estão em algum grupo. Então, uma vez que meus pontos estão em algum grupo, eu calculo esse centroide. E agora eu vou utilizar esse centroide para atualizar os grupos. Como eu vou fazer isso? Vou atribuir a cada observação que eu tinha no meu conjunto o grupo cujo centroide está mais próximo. Então, a proximidade aqui é definida em relação à distância euclidiana, a mesma que a gente usa no critério que a gente viu antes. Então, este é um algoritmo iterativo que vai atualizando os grupos de um passo para outro. Então, em cada passo, ele vai, a partir de uma dada partição, ele atualiza os centroides, e uma vez que atualiza os centroides, depois ele atualiza os grupos. Então, ele itera esses passos até que em algum momento não vamos ter nenhuma outra modificação dos grupos, e aí o algoritmo para, né? Termina. Então, o agrupamento final seria aquele que já não muda. Então, vejamos aqui um exemplo. Esse exemplo, essa figura foi tirada do livro An Introduction to Statistical Learning e tem os passos desse algoritmo. Imaginemos que nós começamos com esses dados, né, onde eu tenho os pontos do meu conjunto de dados que não tem nenhum agrupamento definido. Então, no primeiro passo do algoritmo de K-médias, o que eu vou fazer é atribuir aleatoriamente um grupo. Aqui os grupos estão representados por cores. Então, eu sorteio aleatoriamente uma cor dentro dessas três cores para cada um dos pontos. Vejam que aqui todos os pontos, as cores estão muito misturadas, porque precisamente eu fiz esse sorteio de forma aleatória. Então, o que eu vou fazer no seguinte passo? Uma vez que eu tenho os grupos, eu vou calcular o centroide. Esse era o primeiro passo da iteração, né? Então, eu vou calcular o centroide de cada cor. Então, vejam que aqui os centroides também estão muito próximos, porque como os pontos estão muito misturados, os centroides não têm muita diferença entre eles. Mas vejam que no seguinte passo, mesmo que esses centroides estão muito próximos, vejam como esses centroides conseguem dividir os pontos, agora as cores, e agrupar as cores de forma bastante precisa. Vejam que agora os pontos, na atribuição dos grupos, agora eu vou atribuir a cada pontinho a cor do centroide mais próximo. Então, aqui ficam todos rosa, aqui ficam todos verde, porque o centroide verde é o mais próximo, e aqui ficam todos laranja, porque os centroides laranja é o mais próximo. E vejam como nessa primeira iteração já houve uma grande diferença no agrupamento. Os pontos já ficaram bem separados. Então, agora na próxima etapa, o que eu preciso é atualizar esses centroides. Vejam que agora, né, os novos centroides estão bem separados, bem diferente do primeiro passo, porque como os pontos já ficaram separados, os centroides também vão ficar bastante afastados. E aí, o método já praticamente fica estável. Já uma vez que esses centroides estão separados e os grupos também estão separados, já praticamente não há mais atualizações desses valores e os resultados finais são esses centroides e esses grupos. Então, assim é como funciona o método iterativo do K-médias. Então, o algoritmo de K-médias encontra o mínimo local em vez do mínimo global, porque eu não encontrei os grupos que minimizam a variabilidade dentro de cada grupo de forma global. Eu não fiz isso explorando todas as partições possíveis. Eu utilizei aqui um método que é iterativo e, portanto, eu não tenho garantia de obter o mínimo global. Mas, como falamos antes, encontrar esse mínimo global seria possível somente fazendo uma busca exaustiva e isso tem um custo computacional muito grande. Então, como os resultados dependem do agrupamento inicial, que é aleatório, né, como nesse passo aqui,
É importante rodar o algoritmo várias vezes a partir de diferentes agrupamentos. E no final, a gente escolheria aquele agrupamento ótimo, ou seja, aquele que minimize a função objetivo. Então, se eu tiver um novo sorteio, né, desses grupos, né, nesse passo 1, eu poderia chegar a resultados possivelmente diferentes. Então, para garantir que eu vou ter um bom agrupamento no final, eu posso fazer isso, posso fazer toda essa iteração várias vezes e escolher o agrupamento que minimize a minha função objetivo, que é a variabilidade dentro dos grupos. Então, aqui temos o exemplo dos dados de SNPs, né, que a gente viu antes, com as 3 populações. Agora, as populações estão representadas com diferentes formas, né, formatos para os pontos. Então, os africanos aqui são os pontinhos redondos, os indivíduos do leste asiático são os triângulos, né, que estão aqui, e os europeus são os quadradinhos que estão aqui embaixo. E as cores representam os grupos obtidos com o método de Camédias. Então, vejam que aqui, de fato, o método de Camédias agrupou parte dos africanos com parte dos europeus. Ele achou que eles eram mais similares. Vejam que aqui estamos utilizando as 2 componentes principais, nós já tivemos uma redução da dimensão bastante grande, mas, obviamente, o método não consegue identificar exatamente as populações como estavam no gráfico inicial, porque esses pontos aqui estão muito próximos. Então, ele identificou 3 grupos, mas juntou aqui 2 grupos, parte dos africanos com parte dos europeus. Mas o grupo do leste asiático, que é bastante diferente, ele conseguiu identificar bem a todos os indivíduos. E, obviamente, como eu falei antes, o método do Camédias precisa que a gente determine, antes de utilizar o método, quantos grupos a gente quer identificar. Então, vejam quais seriam os resultados se a gente colocasse 2 grupos, por exemplo. Ele juntaria completamente os africanos com os europeus aqui num grupo e o leste asiático sozinho aqui como outro grupo. E se a gente colocasse 4, ele identificaria, dividiria aqui em 2. Aqui identificou certo os europeus, os indivíduos do leste asiático e os africanos, como eles estão divididos aqui, tem bastante, 2 grupos bastante bem definidos, ele dividiu em 2 grupos. Então, os resultados, obviamente, dependem de determinar quantos grupos a gente quer, quantos grupos a gente pensa que tem nos dados, mas isso é uma desvantagem, porque muitas vezes a gente pode não saber exatamente quantos grupos tem nos dados. Então, existem algumas formas de tentar estimar o número de grupos, mas não há resultados teóricos muito fortes em relação a isso. Bom, e o último assunto que vamos considerar nesta aula é o tema de modelos gráficos. Modelos gráficos são modelos para as funções de distribuição conjunta de variáveis aleatórias com certas relações de dependência condicional que são codificadas em grafos. Então, basicamente, um modelo gráfico é um modelo para uma distribuição conjunta de variáveis. Então, pensemos os vetores do nosso conjunto de dados como vetores aleatórios que têm uma certa distribuição conjunta e tal que a gente quer encontrar alguma informação sobre a estrutura dessa distribuição. Então, o modelo gráfico é representado a partir de uma estrutura matemática que é conhecida como grafo. Um grafo consiste num conjunto de vértices e um conjunto de arestas. As arestas são pares ordenados de vértices, então as arestas basicamente unem 2 vértices do conjunto. Aqui temos uma representação de um grafo, então vocês podem ver que aqui temos alguns vértices e cada vértice vai representar uma variável aleatória, ou seja, uma componente do meu vetor de dados. E as arestas são essas linhas que unem pares de vértices e então a gente consegue representar graficamente um grafo, né, com esta estrutura. Nós temos um conjunto de vértices, cada vértice vai ter
uma variável aleatória associada com ele, e depois nós temos arestas que unem dois vértices. Então, aqui consideraremos modelos com grafos não direcionados, que também são conhecidos como campos aleatórios de Markov. Os modelos não direcionados têm arestas que não têm uma direção. Aqui, tanto faz ir do x3 para o x5 ou do x5 para o x3. Existem também outros modelos que utilizam grafos direcionados, mas isso está fora do escopo do nosso curso. Então, a gente vai considerar aqui grafos não direcionados. Então, formalmente, um grafo é um par ordenado, que a gente vai denotar como o G, né, com a letra G, o grafo, e o par ordenado é um par que está composto por um conjunto V, o que é um conjunto de vértices, e um conjunto E, que é um conjunto de arestas, que são pares de vértices. Então, aqui, como exemplo, suponhamos que o nosso conjunto V de vértices é esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, e nós temos este conjunto de arestas com estes pares ordenados. Então, esses dois objetos aqui constituiriam o que é um grafo. Então, esse grafo seria representado por esse gráfico aqui, por essa figura, onde a gente tem os vértices, que são os pontos, com seu número de vértice associado, né, com os valores aqui do nosso conjunto de vértices, e as arestas que estão unindo estes pares. Então, por exemplo, 1, 2 está no conjunto de arestas, então eu tenho uma linha, um segmento juntando os vértices 1 e 2. O 1, 3 também está no conjunto de arestas, então também tem um segmento unindo o vértice 1 com o vértice 3. Então, como nós falamos, os vértices vão ter associadas variáveis aleatórias. Então, na verdade, em vez de identificar cada vértice com o valor correspondente no conjunto V, eu vou identificar os vértices com as variáveis aleatórias associadas, mas não há nenhum problema em identificar cada nó como sendo o número do vértice, o vértice correspondente, ou a variável aleatória que está associada com esse vértice. Então, aqui temos alguns exemplos de modelos gráficos em diferentes estruturas de grafos. Então, por exemplo, aqui temos, bom, esse é o grafo, esse do meio é o grafo que a gente viu antes, com 5 variáveis. Aqui temos um outro grafo, um outro modelo gráfico também com 5 variáveis, mas com uma estrutura linear. Vejam que a estrutura aqui é completamente diferente da estrutura desse grafo aqui. E aqui temos outros dois exemplos, esse da direita e esse aqui da esquerda, de modelos gráficos com um conjunto infinito de variáveis. Então, para quem conhece um pouco de teoria de processos estocásticos e conhece o que é uma cadeia de Markov, por exemplo, esse seria um modelo gráfico que estaria associado com uma cadeia de Markov. E esses seriam modelos gráficos que representam modelos, por exemplo, como campos aleatórios de Markov ou modelos de Ising, enfim, existem vários modelos probabilísticos cujo grafo, pensando esses modelos como modelos gráficos, seriam esses grafos que a gente vê aqui. Na prática, em geral, a gente está mais interessado no caso finito, porque muitas vezes a gente quer ajustar esses modelos a dados e a gente tem um conjunto finito de variáveis. Então, nesses modelos, a característica importante dos modelos gráficos é que a ausência de uma aresta entre duas variáveis significa que as variáveis são condicionalmente independentes dadas as outras variáveis. Então, aqui, o que significa que eu não tenho uma aresta entre a variável x1 e a variável x5? Isso significa que se eu condicionar essas duas variáveis em todas as outras, que aqui todas as outras é a x2, x3 e x4, essas variáveis são independentes. Então, nós vimos a noção de independência, mas aqui a noção de independência é uma noção condicionada às outras variáveis. Quer dizer que elas não são independentes, como é a definição usual, sino que são independentes se eu condicionar nos valores das outras variáveis.
Então, aqui a gente utiliza dois conceitos probabilísticos importantes, que é a de distribuição condicional, ou seja, quer dizer que a distribuição condicional dessas variáveis, aqui a distribuição conjunta condicional, vai fatorizar como a distribuição condicional de cada uma delas isoladamente. Então, aqui nós temos a noção de distribuição condicional e também de independência de variáveis aleatórias. Então, como falei antes, a ausência de uma aresta significa que as variáveis aleatórias correspondentes são condicionalmente independentes dadas as outras. Então, neste exemplo, a x1 e a x5 são condicionalmente independentes dadas as outras três variáveis. A gente denota essa independência condicional com esta notação aqui. Nós dizemos que x1 e x5 são condicionalmente independentes dadas todas as outras variáveis do meu modelo. E esta propriedade tem um nome particular e é chamada de propriedade de Markov por pares. Então, eu vou verificar se eu tenho uma aresta ou não, verificando se as variáveis são condicionalmente independentes por pares. Ou seja, uma aresta é um par, né? Como nós vimos, é um par de vértices. Então, para colocar uma aresta no modelo, eu vou verificar se essas variáveis não são independentes. Se elas não forem independentes, eu vou colocar a aresta para este par. Aqui, independência, eu estou sempre me referindo à independência condicional dadas as outras variáveis do modelo. Então, suponhamos que observamos uma amostra ID de tamanho n da distribuição conjunta das variáveis aleatórias. Então, lembrando que nós estamos num contexto de aprendizagem não supervisionada, então nós temos vetores de variáveis, digamos, as nossas variáveis preditoras sem a variável resposta são vetores e elas têm uma distribuição conjunta. Então, o que a gente quer entender nestes problemas é como que é essa distribuição conjunta desses vetores de variáveis preditoras. Então, suponhamos que nós observamos, nosso conjunto de dados tem tamanho n, então observamos n vetores, né? Esses vetores têm essas variáveis aleatórias para as quais a gente quer determinar essa estrutura. Então, basicamente, o que a gente observa na nossa amostra, no nosso conjunto de dados, é uma tabela deste tipo, onde a gente tem em cada coluna a variável correspondente, que seriam as coordenadas dos nossos dados, e em cada linha, cada uma das observações. Então, neste exemplo, nós temos a dimensão de cada vetor de variáveis é 5, né? Então, para cada observação, nós temos 5 coordenadas, que seria uma linha desta matriz. Então, nós temos N linhas. Então, na prática, nosso conjunto de dados pode ser representado por essa tabela ou essa matriz, onde nós temos em cada linha uma observação e em cada coluna uma variável aleatória. Então, consideremos primeiro o caso de variáveis aleatórias discretas. Suponhamos que as observações aqui do nosso conjunto de dados são variáveis discretas em algum conjunto categórico, por exemplo, ou de um conjunto finito de valores. Então, neste caso, podemos estimar a vizinhança de um nó V no nosso conjunto de vértices a partir de um critério de máxima verossimilhança penalizada, que a gente vai ver agora. É um critério que está relacionado com os métodos regularizados que a gente viu para problemas supervisionados, e ele está baseado na máxima verossimilhança, que é um critério bastante usual para fazer inferência. Então, como que é definida essa verossimilhança para um nó? Então, o que a gente gostaria primeiramente é de identificar para cada nó do meu conjunto qual é o conjunto de vizinhos, ou seja, quais são os nós do conjunto, os vértices, né, do conjunto que estão conectados com esse nó V, ou seja, onde existe uma aresta. Eu preciso identificar, para poder identificar o grafo, eu preciso identificar as arestas do meu grafo. Então, dado um certo vértice V, eu vou querer identificar quais são as arestas que estão conectadas com esse V. Então, como que eu posso fazer isso? Bom, eu posso estimar
essa vizinhança. Aqui, a vizinhança desse nó V é simplesmente um subconjunto de vértices, são os vértices que vão estar conectados com ele, utilizando este critério aqui de máxima verossimilhança penalizada. Ou seja, eu vou procurar sobre todos os possíveis subconjuntos de vértices que não contenham V, porque os vizinhos não podem conter um nó V. Então, vou procurar sobre todos os possíveis subconjuntos aquele que maximize este critério aqui. Este é um critério regularizado do tipo que a gente viu antes, como o BIC para regressão, por exemplo, onde você tenta ajustar uma verossimilhança, mas adiciona uma penalidade que depende do tamanho do conjunto, porque eu não vou querer superajustar os meus dados. Obviamente, quanto mais vizinhos eu colocar no meu modelo, melhor eu vou ajustar essa verossimilhança aqui, porque eu estou estimando esta função dos meus dados. Então, eu preciso regularizar essa função para tentar manter a complexidade do modelo num nível que esteja adequado com os dados e por isso também estou penalizando com a informação do tamanho da amostra aqui. A gente vai ver exatamente agora como calcular esta verossimilhança. Aqui temos a fórmula para essa verossimilhança e um produto sobre todas as possíveis configurações, digamos, dos meus dados. Aqui A seria o conjunto discreto onde as minhas variáveis assumem valores, seriam os valores possíveis para essas variáveis aleatórias. Então, essa verossimilhança é simplesmente tem uma fórmula que depende das probabilidades que eu vou estimar da minha amostra e do número de vezes que essas configurações, né, que esses padrões aparecem na amostra. Vamos ver exatamente como calcular esta verossimilhança para um determinado nó. Então, suponhamos que nós temos, né, estes dados aqui e eu tenho 5 variáveis, então eu gostaria de determinar qual é o grafo de interação. Então, para poder identificar o grafo, primeiramente eu vou querer identificar a vizinhança de cada nó. Então, suponhamos que eu vou começar com a variável 1 aqui, e eu quero identificar qual é a vizinhança dessa variável 1. Ou seja, quero saber quais são os nós que estão conectados com essa variável. Então, posso me perguntar, será que esse conjunto aqui, o x3 e o x4, ele é um bom conjunto, né? Como conjunto de vizinhos? Então, para cada subconjunto dos outros vizinhos, digamos aqui, para cada subconjunto dessas outras 4 variáveis, eu vou precisar repetir a mesma coisa e depois selecionar aquele conjunto que maximize essa verossimilhança penalizada. Mas suponhamos que meu candidato agora é x3 e x4. Eu vou testar esse conjunto com essas duas variáveis. Como calculo essa verossimilhança para esse conjunto? Bom, primeiramente, lembrando a fórmula da verossimilhança para esse específico W aqui, conjunto W, é essa fórmula aqui. Como que eu calculo essa fórmula para esse W? Neste exemplo, né? Neste candidato que a gente tem para a vizinhança, nós teríamos que o nó, que é o meu V aqui, meu objetivo é o nó 1, e o meu W seria o 3, 4, ou seja, são as variáveis 3 e 4 aqui. Então, eu vou precisar estimar na minha amostra as probabilidades condicionais desses valores da variável x1, dadas os valores das variáveis x3 e x4. É isso que eu vou precisar estimar aqui para calcular essa verossimilhança. Como calculo essa probabilidade empírica? Bom, eu preciso fazer isso para qualquer configuração de valores que eu tiver no meu alfabeto, digamos, no meu conjunto de possíveis valores. Aqui estamos num contexto discreto, onde os possíveis valores das minhas variáveis aqui são discretos, são valores categóricos. Então, suponhamos que os valores possíveis dessas variáveis são 0 ou 1 somente, ou seja, o meu alfabeto A aqui são os dígitos 0 ou 1. Estamos num contexto binário para simplificar o exemplo. Então, se o meu alfabeto é o 0 ou 1, suponhamos que eu pego como valor AV aqui, como configuração no nó 1,
o valor 0 e como configuração para o subconjunto W, eu pego os dígitos 0, 1, ou seja, a x3 com valor 0 e a x4 com valor 1. Então, eu vou querer calcular a probabilidade condicional de x1 ser 0, certo? Porque o nó V aqui que me interessa, ou seja, x1 ser 0, dado que x3 é 0 e x4 é 1. Como eu posso estimar essa probabilidade condicional a partir destes dados? Bom, simplesmente eu vou contar quantas vezes aconteceu nessa amostra de x1 ser 0, x3 ser 0 e x4 ser 1. Ou seja, eu vou olhar, vou percorrer as linhas da minha matriz e vou olhar quantas vezes aconteceu aqui 0 e aqui 1. Eu conto simplesmente nas linhas quantas vezes isso aconteceu. Esse valor é o valor que vocês veem aqui na verossimilhança. Então, eu precisaria fazer isso, fazer essa contagem para cada configuração possível aqui com zeros e uns para essas três variáveis, ou pelo menos aquelas que apareceram na amostra, porque aquelas que não aparecem na amostra não é necessário que eu calcule, mas aquelas que apareceram eu vou precisar calcular esses contadores. E uma vez que eu fiz esses contadores, como que eu estimo essas probabilidades condicionais? Simplesmente fazendo a razão entre esses contadores em cima, usando a variável x1, ou seja, a configuração 0 na variável x1, e embaixo sem usar essa configuração, porque por definição, qual seria a probabilidade condicional de eu observar 0, dado que eu observei 0, 1 aqui? Bom, e quantas vezes é a probabilidade conjunta, ou seja, o número de vezes que eu observei conjuntamente 0, 0 e 1, dividido pelo número de vezes que eu observei somente 0 e 1 na parte que eu estou condicionando aqui. Então, por essa razão, a probabilidade empírica aqui dessa configuração é essa razão dos contadores. Bom, aqui é somente um exemplo de como a gente precisa calcular todas essas probabilidades empíricas para poder calcular a verossimilhança de um dado conjunto. Isso é somente para um W, mas imaginem que a gente precisa fazer isso para todos os subconjuntos possíveis e encontrar aquele que maximize essa verossimilhança junto com a penalidade, para estimar a vizinhança desse nó aqui. Bom, então, uma vez estimada a vizinhança de cada nó, nós podemos estimar o grafo a partir da estimação do conjunto de arestas, né? Então, nós poderíamos tentar encontrar as arestas a partir das vizinhanças de cada nó. E como nós podemos fazer isso? Bom, nós poderíamos estimar as arestas do grafo a partir dos pares ordenados, tais que um desses componentes aqui está na vizinhança do outro e vice-versa, ou seja, eu pego os pares VW, tal que o V é vizinho do W a partir da vizinhança estimada para W, ou W é vizinho de V a partir da vizinhança estimada para V. Vejam que, como a gente está estimando essas vizinhanças dos dados, poderia acontecer pelas flutuações, né, que a gente tem nos dados, que um estivesse e o outro não. Ou seja, teoricamente, o nosso grafo é não dirigido. Então, se o V está na vizinhança verdadeira do W, o W precisa estar na vizinhança verdadeira do V, porque o nosso grafo é não dirigido. Mas quando a gente passa a estimar essas vizinhanças, essa restrição pode se quebrar, ou seja, poderia acontecer do V estar na vizinhança do W e o W não estar na vizinhança do V. Então, de qualquer maneira, com essa regra, eu vou colocar uma aresta se acontece alguma dessas condições. Ou seja, se um está, pelo menos um deles está na vizinhança do outro. E assim eu consigo estimar o grafo e o modelo gráfico, neste caso, discreto. Então, a gente consegue demonstrar que a vizinhança estimada, né, com este método, converge para a verdadeira vizinhança quando o n vai para infinito e com probabilidade 1. E, portanto, também o conjunto de arestas vai convergir para o conjunto de arestas verdadeira. Ou seja, neste caso, a gente diz que o estimador do grafo é consistente, porque se eu tiver amostras
cada vez maiores, eu vou conseguir recuperar o grafo de interação entre essas variáveis. Então, esses modelos gráficos me dão uma forma de encontrar uma estrutura que relaciona as variáveis aleatórias que eu tenho na minha amostra. E, portanto, bom, é um problema não supervisionado, porque eu não estou contrastando isso com uma predição, né, com uma variável resposta associada com essas variáveis preditoras. Estou simplesmente tentando encontrar uma estrutura para a distribuição conjunta dessas variáveis. Bom, como exemplo de aplicação desta abordagem, nós podemos, por exemplo, modelar índices de ações de diferentes países. Nós utilizamos dados desta página aqui, que tem o valor de diferentes índices, né, de ações de diferentes países para vários países. Nós pegamos índices de ações correspondentes a 15 países dessa página. Então, os índices de ações, bom, são problemas bastante complexos, né? São dados que, em geral, flutuam bastante, mas o que a gente fez foi uma codificação dos dados a partir de uma função indicadora de uma mudança em relação ao dia anterior. Então, se o índice mudou positivamente em relação ao dia anterior, a gente codifica isso como 1. E se ele mudou negativamente, a gente codifica isso como 0. Então, acabamos tendo um conjunto de dados para esses 15 países, esses 15 índices, com zeros e uns. E isso medido ao longo do tempo. Então, nós consideramos 530 observações no tempo, né, desses índices, para esses 15 países. E para reduzir a dependência, porque em geral esses dados são bastante dependentes, né, no tempo, né, entre diferentes observações, a gente considerou um intervalo de 4 dias entre as observações, porque a maioria dos métodos de estimação que a gente utiliza supõe que os dados são independentes, né, que as diferentes observações no nosso conjunto de dados correspondem a variáveis independentes. Nesses exemplos, essa hipótese de independência é um pouco forte, então a gente utilizou uma certa distância entre os dias para não ter tanta correlação entre os dados. E aqui temos um exemplo do grafo estimado para esses índices de ações. Vejam que aqui temos os 15 países, mais ou menos na distribuição geográfica, né, desses países, e como ficaram as conexões entre esses países. Então, esse seria um exemplo de um modelo gráfico estimado para este conjunto de dados. Então, o que significam essas arestas? Significa que se eu condicionar, por exemplo, aqui para o Brasil, o índice de ação do Brasil condicionado aos dados de todos os outros países, ele só depende dos índices aqui do Reino Unido, dos Estados Unidos e do México, por exemplo, porque ele só se conecta com esses 3. Então, basta, condicionalmente aos dados de todos, basta conhecer esses 3 países para poder, de certa maneira, predizer o índice aqui do Brasil. E isso para cada um dos países. Então, isso pode me trazer alguma informação sobre a distribuição conjunta desses valores, com os quais eu poderia tentar predizer alguma dessas variáveis para dados não observados na amostra. Bom, como outro exemplo possível, né, para uso desses modelos gráficos, nós temos dados aqui do fluxo no Rio São Francisco, então o fluxo de água no rio em diferentes pontos. Então aqui nós temos o Rio São Francisco e 10 pontos, 10 estações onde é medida a vazão, né, o fluxo de água, a vazão nesses pontos. Então, nesses dados, obviamente, como eles estão ao longo de um rio, né? E existe uma dependência bastante forte entre um ponto em relação aos anteriores, é bastante intuitivo pensar que aqui teríamos uma estrutura linear para o grafo, né? Porque, dado que eu condiciono em todas as outras variáveis, seria bastante intuitivo pensar que essa vazão num ponto depende dos vizinhos, simplesmente. Eu preciso somente
conhecer a vazão nos vizinhos para poder predizer a vazão aqui em um dado ponto. Então, o que a gente quis nestes dados é confirmar se de fato a estrutura, este estimador do modelo gráfico está identificando essa estrutura que é bastante intuitiva para estes dados. E de fato, utilizando esses dados, a gente chegou nessa estimação desse grafo aqui. Então, vejam que em relação às estações, nós temos a estação 1, 2, 3, assim em sequência, até a 10, a gente obteve, de fato, um modelo encadeado, digamos, um grafo que é totalmente linear, né? E é o que a gente, de fato, esperaria como modelo gráfico nesse exemplo. Com exceção que aqui, entre a estação 7 e 8, não há uma aresta. Ou seja, o modelo não encontrou que esses pontos, que essas duas componentes aqui estariam conectadas, né? Que esses pontos estariam conectados, o 7 com o 8. Isso, de certa forma, está explicado pelo fato que entre essas estações, a sétima e a oitava estação, existe uma grande hidroelétrica, né? E se a gente considera aqui a vazão nos diferentes pontos, vejam que aqui, a partir da estação 7, existe uma mudança de regime muito forte, precisamente porque aqui tem essa hidroelétrica que faz com que exista uma mudança abrupta de comportamento na vazão do rio. Então, de certa maneira, considerando essa característica, né, dos dados, é bastante também razoável pensar que o modelo não encontrou aqui uma dependência entre esses pontos 7 e 8 devido a essa razão. Mas, digamos, os modelos gráficos podem trazer informação importante sobre a estrutura dos dados. Vejam como aqui, uma coisa que é bastante intuitiva, de fato, o modelo está conseguindo recuperar. Bom, e agora, para finalizar esta aula, vamos ver um pouco sobre modelos gráficos contínuos. Nós vimos até agora o método de máxima verossimilhança penalizada, quando a gente tem variáveis aleatórias discretas. Mas o que podemos fazer quando a gente tem variáveis contínuas? Bom, em geral, no caso contínuo, é considerada uma distribuição gaussiana multivariada com um vetor de médias μ e uma matriz de covariância sigma. Isso porque é o modelo mais comum, né? E é aquele que é mais fácil de tratar, né? O modelo gaussiano multivariado, né? A distribuição normal multivariada é uma distribuição que tem boas propriedades e, como a gente vai ver, tem algumas propriedades que facilitam a estimação do grafo, neste caso. Então, em particular, a distribuição gaussiana, né, multivariada, tem a propriedade de que todas as distribuições, tanto as marginais como as condicionais, também são gaussianas. Então, preservam essa distribuição. Isso facilita bastante na hora de estimar os parâmetros dessa distribuição. E, por outro lado, a inversa da matriz de covariância, né? Se eu pego essa matriz de covariância da distribuição gaussiana e eu calculo a inversa dela, essa matriz contém informação sobre as covariâncias entre os vértices I e J, né, dessa distribuição multivariada, condicionalmente aos outros vértices. Ou seja, no caso gaussiano, a independência e a falta de correlação entre as variáveis são propriedades equivalentes, o que significa que, se eu considero essa matriz, essa inversa da matriz de covariância, e eu vejo quais valores dessa inversa são zero, isso me dá informação sobre a falta de aresta no modelo gráfico, porque o fato dessa entrada da matriz inversa ser zero significa que essas variáveis seriam não correlacionadas condicionalmente às outras, e isso na distribuição gaussiana é equivalente a dizer que elas seriam independentes. Então, seriam independentes condicionalmente às outras variáveis. E isso está de acordo com o fato de não ter aresta no grafo. Então, identificar as arestas do grafo nesta distribuição gaussiana multivariada significa identificar quais são os valores diferentes de zero nessa matriz inversa da matriz de covariância.
Então, em particular, se a entrada IJ dessa matriz inversa da matriz de covariância, que a gente vai denotar com esse símbolo θ maiúsculo aqui, se essa entrada é igual a zero, então as variáveis I e J são condicionalmente independentes, dadas todas as outras variáveis. Portanto, se eu identificar quais são os valores nessa matriz que são diferentes de zero, eu vou estar identificando as arestas do meu modelo gráfico. Então, para estimar o modelo gráfico, neste caso, utilizamos também um critério de máxima verossimilhança penalizada, porque aqui a gente está assumindo que temos uma distribuição gaussiana multivariada e, portanto, nós podemos calcular essa verossimilhança ou temos uma expressão para essa verossimilhança. Então, neste caso, a verossimilhança, né, desse vetor x agora tem essa fórmula aqui. Essa é a expressão da distribuição, né, de densidade multivariada da normal com um vetor de médias μ e uma matriz de covariâncias sigma, né? Então, é uma fórmula um pouco complicada, mas a gente tem uma fórmula fechada para calcular essa verossimilhança. Mas uma observação importante é que esta função densidade conjunta, né, da gaussiana multivariada, não depende diretamente de θ, que é o que nos interessa. Ela depende de sigma, mas a matriz que nos interessa é a inversa de sigma, porque nós vimos que essa matriz inversa contém a informação que a gente quer sobre as arestas do grafo. Então, o que nós precisamos fazer é reparametrizar essa densidade para que ela dependa dessa matriz θ que nos interessa. Isso pode ser feito, no caso da gaussiana multivariada, a partir dessa expressão aqui, ou seja, eu consigo escrever a densidade conjunta de uma gaussiana multivariada em função dessa matriz θ, que é a inversa de sigma, a partir dessa expressão aqui. Então, neste caso, vejam, a matriz θ está aparecendo aqui, nessa constante, e também aparece aqui as entradas dessa matriz multiplicando os valores da minha amostra. Esta reparametrização da densidade da gaussiana depende também de um vetor gama, que faria o papel do mu, né? Nós estamos trocando, de certa maneira, o mu por um vetor gama, e a matriz sigma pela matriz θ, mas o vetor gama não nos interessa muito, porque a gente está interessado na matriz θ, que teria a informação das arestas do nosso grafo. Mas o que é importante aqui é observar que nós podemos escrever a probabilidade, né, a função densidade dessa gaussiana multivariada em função dessa matriz θ que nos interessa e que tem informação do grafo. Aqui, então, como eu falei, a de θ é uma constante de normalização que é obtida dessa forma, com essa fórmula aqui. Bom, a matriz θ, né, que como falamos, é a matriz sigma, né, a matriz de covariância, a inversa da matriz de covariância sigma, essa matriz é chamada de matriz de precisão ou matriz de concentração. Então, para o modelo gráfico em particular, é a matriz que nos interessa porque tem informação sobre as arestas do grafo. Então, para estimar a estrutura do grafo, eu vou utilizar uma penalidade do tipo laço que leve algumas entradas da matriz para zero, porque eu vou querer estimar um grafo onde o fato dessa matriz ter a entrada igual a zero significa que não tenho arestas nesse grafo. Então, a penalidade mais adequada para ter alguns valores diretamente iguais a zero é essa penalidade do tipo laço, que, como a gente viu, consegue levar alguns coeficientes para zero, né? A diferença de uma penalidade do tipo Rich, que em geral deixa todos os valores, às vezes restritos em valor absoluto, mas não iguais a zero. Então, a gente, em geral, para os modelos gráficos contínuos, é usual utilizar uma penalidade do tipo laço, e o estimador, nesse caso, teria esta forma aqui. Esses dois
primeiros termos correspondem ao logaritmo da verossimilhança da matriz densidade que a gente viu no slide anterior, que dependia da matriz θ. Se eu pegar o logaritmo dessa expressão anterior, eu vou obter, tirando algumas constantes que não dependem de θ, eu vou obter essa expressão aqui. Então, eu tenho o logaritmo do determinante dessa matriz menos o traço de uma matriz S multiplicada por essa matriz θ. E quem é essa matriz S? Essa matriz S é a matriz de covariância empírica que eu consigo calcular a partir dos meus dados. Então, para poder calcular o estimador, baseado no laço, né, para estes modelos gráficos contínuos, eu deveria encontrar qual é a matriz θ. Aqui, esse maior ou igual a zero para essa matriz significa que ela é semidefinida positiva, ou seja, que é uma restrição um pouco mais técnica, mas significa que se eu multiplicar a esquerda e a direita essa matriz, eu vou obter, por um vetor, eu vou obter um valor maior ou igual a zero. Então, isso significa essa condição aqui. Eu não posso obter, multiplicando essa matriz por um vetor à esquerda e à direita, pelo mesmo vetor, né, transposto à esquerda e o vetor à direita, eu não posso obter um valor negativo. Então, essa é a propriedade, essa é a restrição sobre essas matrizes. Então, eu vou procurar no espaço dessas matrizes qual é aquela que maximize essa função aqui. Então, como eu falei antes, os primeiros dois termos correspondem ao logaritmo da verossimilhança, parametrizada em função de θ, e o último termo aqui é a penalidade do tipo laço. Vejam que esse termo, essa função ρ1 de θ, é a soma dos valores absolutos das entradas da matriz. Então, isso é, de certa forma, a norma 1 dessa matriz, né? A norma 1 da matriz é somar todos os valores absolutos das entradas dessa matriz, né? Então, essa seria o equivalente à norma 1 dessa matriz, e eu estou multiplicando essa norma 1 por um parâmetro lambda, né? Um parâmetro de suavizado, né? Aqui, que eu chamei de lambda. Então, basicamente, esse é um método de máxima verossimilhança também penalizada com uma penalidade do tipo laço para ter algumas entradas exatamente iguais a zero e poder estimar um grafo que não seja tão denso, né? Que não tenha tantas arestas. Aqui nesta definição, o traço, né, dessa matriz, vejam que quando eu multiplico essa matriz S pela matriz θ, eu obtenho uma nova matriz, porque todas essas matrizes são quadradas, né, e têm a dimensão dos dados. Então, o traço dessa matriz é a soma dos elementos da diagonal. Então, se eu tenho uma matriz quadrada, simplesmente eu somo os elementos da diagonal e esse é o valor do traço dessa matriz. Então, dada uma matriz θ e dado um conjunto de dados, eu consigo calcular essa função aqui e eu preciso encontrar a matriz θ que maximize essa expressão. Bom, e para finalizar, com um exemplo, né, do uso do método do laço para modelos gráficos, no caso de variáveis contínuas, nós temos aqui este exemplo correspondente a grafos não dirigidos estimados de um conjunto de dados de citometria de fluxo para 11 proteínas medidas em 7.466 células. Então, aqui temos exemplos de grafos, né, estimados com o método anterior, né, de máxima verossimilhança penalizada, com a penalidade do laço, e para variáveis com distribuição gaussiana, né, onde nós temos 11 proteínas, então aqui os nós desses grafos correspondem a essas 11 proteínas. E o que eu quero é tentar entender a relação entre essas variáveis, essa citometria de fluxo, que é uma variável que é medida nas células, né, em cada uma dessas 7.466 células, para cada uma dessas proteínas. Então, eu tenho esses dados medidas em todas essas células e essa medida é uma medida contínua e, portanto, pode ser aproximada com uma distribuição
gaussiana. Então, aqui estão os resultados dos grafos estimados com esse método, utilizando diferentes parâmetros aqui de suavizado, ou seja, diferentes coeficientes lambda que multiplicam a norma 1 das matrizes. Vejam que se eu utilizo um lambda igual a zero, ou seja, se eu não penalizo nada, né, as minhas matrizes, né, eu acabo obtendo um grafo totalmente conectado, né? Aqui tem todas as arestas possíveis estão nesse grafo. Na medida que eu aumento o valor de lambda, eu acabo obtendo grafos mais esparsos, ou seja, grafos menos conectados, com menos arestas. Então, outra vez, como escolher lambda é um problema bastante relevante do ponto de vista das aplicações, e a desvantagem nesses exemplos, né, não supervisionados, é que a gente não consegue utilizar, por exemplo, validação cruzada para escolher esse lambda, porque não temos como contrastar os resultados dos grafos estimados. Em geral, a avaliação destes modelos é uma avaliação mais qualitativa, né? Estes resultados poderiam também ser utilizados para fazer predições em algumas outras variáveis, mas em geral você não tem informação de variáveis resposta e, portanto, você não consegue contrastar os resultados do ponto de vista preditivo. Então, aqui, então, nesta aula vimos três métodos basicamente bastante diferentes, né, para problemas não supervisionados. Então, aqueles onde você quer de fato encontrar uma estrutura nas variáveis preditoras, mas você não tem uma variável resposta para poder contrastar esses resultados. Então, estes são métodos, em geral, mais complexos, onde não há uma forma muito clara de como avaliar os resultados, mas muitas vezes estes métodos são utilizados como uma forma de pré-processamento dos dados ou para encontrar informação que pode ser relevante sobre a estrutura dos dados.